Olá, tudo bem? Eu entrevistei no Boa Noite o tenente-coronel Adilson Paes de Souza, tenente-coronel da reserva, porque ele hoje é muito mais um cientista social, um pesquisador da violência policial. Ele que serviu a corporação, a PM, durante muito tempo. E foi, assim, ocupou cargos muito importantes, inclusive de comandante de batalhão numa área muito crítica, que é de Embu, com alta criminalidade. E ele hoje, e ele já era, só que depois ele foi estudar para entender a letalidade, esse é o tema da pesquisa dele, a principal pesquisa dele, a letalidade policial. Por que os policiais matam tanto? Então foi uma conversa muito interessante, convido vocês para assistirem, aqueles que assistiram, verem novamente e comentarem, e aqueles que não assistiram, que o façam, porque esse tema é muito importante. A letalidade policial é a principal característica da nossa barbárie. E ela vem antes da ascensão da extrema-direita, ou da volta da extrema-direita ao poder com Jair Bolsonaro. Eu estou lendo agora esse livro aqui, estou fazendo propaganda, não ganhei nada para isso, tá? Mas o livro é bom, do Fernando Moraes. Tá aqui, olha, o volume 2 do Lula, já li o volume 1, e agora ele está falando, sobretudo, agora, pelo menos a parte que eu estou lendo, da campanha das diretas. Isto é, a derrota da ditadura, o fim da ditadura, ou aquela transição que houve democrática, ou que o Lula dizia que na época a ida do Tancredo Neves para o colégio eleitoral, quando a emenda das diretas foi derrotada, ele dizia que o Tancredo Neves não estava procurando nenhuma transição democrática, ele estava fazendo transação. Estão dizendo que era um acordo de elite, um acordo por cima, sabe que teve o apoio do Zé Sarney, que era o líder da ditadura, um dos líderes do Congresso. Ele cria um novo partido, sai e derrota a ditadura no colégio eleitoral, instala um novo regime, que é chamado de Nova Democracia. Mas, enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque você vai ver nessa entrevista ele já pós-doutor, né? Hoje é doutor Adilson Paes de Souza, fazendo o seu agora pós-doutorado. Você vai ver e vai chegar a essa conclusão, e ele próprio diz que a ditadura, em relação à segurança pública, ela não terminou. Quando os policiais matam, como matam, e não só em São Paulo, em todos os lugares, eles estão dando sequência a uma doutrina que ganhou muita força na época da ditadura. Então, o tenente-coronel Adilson Paes, o doutor Adilson Paes, melhor dizer, chamar de doutor, foi uma fase da vida dele, ele teve 25 anos, 30 anos ali como policial. E o doutor Adilson Paes de Souza, ele aponta alguns caminhos nessa entrevista para que haja um enfrentamento da criminalidade no Estado democrático de direito. Os políticos hoje, mesmo os de esquerda, quando estão no governo ou centro-esquerda, não enfrentam efetivamente esse problema. Não enfrentam. O último que enfrentou foi o Leonel Brizola e sofreu uma perseguição, sobretudo da TV Globo, mídia corporativa, mas sobretudo da TV Globo. Ele teve a coragem de enfrentar. E aí veja que depois a polícia continuou com o alto lá do Rio de Janeiro, com muita letalidade, veja agora o Cláudio Castro, e o crime se sofisticou e não houve mais segurança na vida das pessoas. Esse modelo fracassou, é o modelo da ditadura. Então fique com a entrevista e agradeço já antecipadamente pela audiência e digo que sempre que houver notícias a gente está aqui para comentar. E peço a vocês que não se inscreveram no canal que o façam, e aqueles que puderem, patrocinem a TV 247. Então fique com essa excelente entrevista do Adilson Paes de Souza. Olá, muito boa noite. De volta, então, aqui ao nosso programa. Eu vou entrevistar hoje o tenente-coronel, né, Adilson Paes, que é
também um pesquisador acadêmico, mas, enfim, um cientista na área de segurança, e depois que ele deixou a Polícia Militar, onde ele fez a carreira até o final, foi comandante de batalhão da periferia. Já falou algumas vezes aqui, vocês conhecem, mas a situação está cada vez pior, né? Eu vejo da insegurança, que eu diria, sobretudo na periferia, a insegurança que é proporcionada pelos policiais militares, né? Não é só São Paulo, é uma questão até de doutrina, mas são casos assim agora recentes que me preocupam bastante, por isso eu convidei o Adilson Paes para falar conosco aqui na terceira parte do Boa Noite. Então, eu chamo aqui o Adilson Paes. Boa noite. Boa noite. Oi, Joaquim, boa noite, companheiros e companheiras do Brasil 247. É um prazer voltar a ter esse encontro com vocês. Muito obrigado. Tá. Adilson, eu não vou passar o vídeo por causa do direito autoral, porque eu vi que todos eles têm a marca das TVs. Mas eu queria começar falando sobre aquele caso que foi na cidade de Tiradentes, que é uma jovem, ela estava com um namorado, e pelo que a gente vê das imagens, pelos testemunhos, ela foi assassinada por uma policial, parece muito despreparada, e, enfim, é uma situação absurda. Ela deu motivo, ela não deu motivo nenhum, mas mesmo que desse, não podia nunca levar um tiro fatal daquele jeito. Mas eu pergunto, como foi esse caso, como é que você ouviu esse caso, e o que nós podemos, que lição nós podemos tirar para melhorar a segurança no Brasil? Olha, Joaquim, esse caso mexeu muito comigo, porque por 30 anos na polícia, depois um tempo fora da polícia, estudando, pesquisando, enfim, tendo acesso a vários teores de material. Quando eu vi isso, eu fiquei... É uma cena que você não... demora até a acreditar de tão absurda que é. Um casal andando na rua, a viatura passa junto deles com claro desejo de bater, né, levemente, no popular, tirar aquela casquinha, sabe? Aquela coisa de você triscar, ralar a pessoa. Foi isso que aconteceu. O casal, a Tawane, reclamou, e as gravações mostram que ela foi educada. Eu acho que eu não seria tão educado assim. A policial desce e dá um tiro no peito dela e mata. Foi isso. A Tawane, o namorado dela, o companheiro dela, que levou esse contato, eles levaram um susto, ela reclamou, questionou, ela foi morta por reclamar e questionar. Foi isso. Pois é, eu vi as imagens que mostram ali, eles falam que a viatura passa raspando ali neles, né? Não é isso? Eles estavam andando, indo para casa, parece que é isso, né? Então, aí depois vem as mentiras, né? O casal estava discutindo no meio da rua, eles foram lá para intervir, para proteger a mulher. O casal, a Tawane resistiu, tentou agredir a policial feminina, ou tentou pegar a arma. Tudo mentira. O próprio vídeo da câmera de um dos policiais mostra o contrário. No Código Penal, é um homicídio duplamente qualificado pelo emprego de arma de fogo e motivo fútil. Para a polícia, foi comunicação de óbito. Nem crime foi. Isso está no BO, Joaquim. Comunicação, ocorrência, natureza da ocorrência, não criminal. Comunicação de óbito. Para o delegado, o que aconteceu, a policial feminina matou outra pessoa, isso o nome técnico, matar alguém é homicídio, isso é o Código Penal, ele colocou como comunicação de óbito. Quer dizer, são várias camadas de violência, de absurdos. E faz a gente lembrar, na época da ditadura, quando autores estudaram a estrutura do aparelho repressivo do Estado, eles dividiram e chamaram esse pessoal empregado no aparelho repressivo, esses policiais e militares, como operários da violência, que eles falam, tinha os perpetradores diretos, eles dividiram em duas categorias. Os perpetradores diretos, aqueles que torturavam, matavam,
e os facilitadores, aqueles que entravam no circuito para acobertar e garantir a impunidade. Então, nesse caso, por isso que eu sempre insisto que, em termos de segurança pública, a democracia não chegou, nós estamos vivendo no modelo da ditadura. Nós temos os perpetradores diretos e os facilitadores que estão acobertando, porque quando um delegado faz um boletim de ocorrência, coloca comunicação de óbito no homicídio, e ainda coloca a policial feminina como vítima de um crime de menor potencial ofensivo, ou desacato, ou desrespeito, uma dessas coisas aí. Né? Quer dizer, é um absurdo atrás do absurdo, e aí quando a gente vê uma filmagem de um outro aparelho celular, a Tauane no solo, esperando o socorro, mais de 45 minutos para chegar a viatura, depois foi levantado que tinha 2 bases do SAMU no Corpo de Bombeiros, que estava distante a 6 minutos de lá, mas levou 45 minutos. O policial vai, ela tenta levantar, o policial vai lá, aponta um fuzil para ela e impede que ela levante. E não permite que o marido chegue. Quer dizer, literalmente, eu escrevi um artigo na Folha, a vida não vale nada. A vida não vale nada. Você publicou esse artigo agora, nesse fim de semana, né? Foi. E nada. E nada, simplesmente nada. A policial que deveria ter sido presa em flagrante delito não foi. Houve uma pressão, uma repercussão negativa na imprensa na época. Então, por causa disso, ela foi afastada do serviço operacional. Me parece que há poucos dias atrás o Ministério Público entendeu que houve homicídio, ufa. Dias e dias depois, houve um homicídio, mas ao invés de decretar a prisão preventiva dessa policial feminina, aquelas medidas... como é que eu posso chamar? Proibição de tal coisa, tornozeleira, mas em liberdade. Sabe, essas medidas outras que foram colocadas. Qualquer outra pessoa já teria sido presa em flagrante delito se não tivesse sido morto e já estaria recolhido ao estabelecimento prisional esperando o julgamento. É isso. O Adilson, aqui, olha, nós estamos vendo ela, a Tauana, e o marido, eles que estavam ali caminhando, ali indo para casa, na cidade de Tiradentes. Quando a viatura passou a se provocando, porque parece isso, porque elas falam. É o popular, né, Joaquim? O popular tirar a casquinha, né? Que a gente chamava isso antigamente, quando a gente era mais jovem. Vou tirar uma casquinha dele. Era isso. Exato, foi isso, numa viatura. Aí o que você falou, olha, tinha gente filmando. Ela andava de um lado para o outro, os policiais cumprimentando a própria policial, os outros, tranquilizando ali a policial que tinha assassinado, cometeu homicídio. E as câmeras, os áudios mostram que o policial já estava montando a versão com ela. Então ela reagiu e você teve que dar esse tiro para se defender. Então eles já foram montando a ocorrência. Aí. Exato, e você mostra depois, ela está agonizando e o policial entra com um fuzil ali, não deixando ela nem se levantar, uma coisa... Não, realmente é uma coisa terrível. Aí, eu queria dizer que isso parece ser um padrão de conduta, parece ser algo, não é uma exceção, é isso que eu vou dizer, o abuso como um todo. E não é só da polícia militar. Eu vi um vídeo uma exceção. Colocando... Esse é o padrão de conduta, não é uma exceção. Então, o que eu vi agora, saiu agora, hoje, na rede social, aí é uma guarda municipal de Mogi, eu vou checar se é Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, mas a guarda municipal faz a abordagem de um rapaz que está entregando o iFood e depois fura o pneu da bicicleta dele, e joga a bicicleta fora, você vê que o rapaz é entregador do iFood. O que eu vou perguntar? Esses casos estão aumentando e parece não haver mais vamos dizer assim, um cuidado. O que está acontecendo? Eu lembro que quando começou lá, o genocídio mesmo em Gaza, aqueles bombardeios todos, eu falei, se Israel vencer, isso vai se espalhar para todo lugar, entendeu? A vida perde cada vez mais o valor. Você pode matar civil, você pode matar mulher, você pode matar criança, desde que essas vidas
vamos dizer, não estejam do seu lado, ou de alguma maneira se fala, é periferia mesmo. Eu estou dizendo que se criou, parece que tem uma doutrina hoje de que a sociedade não rejeita, a sociedade, não você, não eu, a sociedade civilizada, mas uma parte parece que não se choca mais, fala, não, quem manda morar lá, quem manda morar nessa região, quem manda ser pobre, quem manda ser negro, que estavam os dois. É uma coisa assim que eu vejo uma desumanização terrível, mas só fiz essa colocação para saber se essa. Sempre houve abuso, que você acabou de dizer, a ditadura não acabou ainda em certas regiões na segurança pública, não acabou. Mas parece que tem se agravado agora, ou talvez por conta das câmeras ou celulares, a gente tem tomado conhecimento daquilo que já era um padrão de conduta. Mas eu passo que é para você comentar, mas eu só fiz aqui um comentário do que está acontecendo. Infelizmente, nós não estamos mais vendo embates no campo político de posições ideológicas antagônicas em relação a esse fato. Exato. Nós não estamos mais vendo essa discussão, esse embate. Em determinadas votações, forças políticas antagônicas, porque têm visões de mundo diferentes, se unem e aprovam determinados projetos. Então, isso tudo, essa convergência em determinados assuntos, principalmente na área da segurança pública, isso está acontecendo muito, passa a seguinte mensagem para o andar de baixo, para a turma de baixo. A porteira, para ficar a expressão célebre que aquele ministro falou, a porteira está aberta. Sintam-se à vontade para atuar, que a impunidade está garantida. Na Operação Verão, que o governador Tarcísio falou, pode chamar a ONU, não estou nem aí, a Liga da Justiça, é isso que está imperando. Mas não é só o Tarcísio, tem outros... É verdade, desculpe. Outros políticos de espectros, de linha, de partidos políticos diferentes, que até são oposição, mas em dada situação convergem nessa atuação. Então, nós estamos vendo uma permissividade nessa atuação desse padrão de violência das forças policiais, como se não tivesse a possibilidade de haver outro padrão de violência, de atuação. Confunda-se força e violência. Cada vez mais está havendo o descrédito do aparato policial, da polícia. Cada vez mais a população sente medo e não respeito pela polícia. Cada vez mais as pessoas têm um descrédito no sistema de justiça. Isso é um perigo para a nossa vida em sociedade, para mim, para você, para qualquer pessoa, que pode estimular mais pessoas a querer resolverem os problemas de acordo com as suas próprias razões e meios. É a famosa lei de todos contra todos, e que vença o mais forte. Não há projeto civilizatório, não há sociedade, principalmente uma sociedade que se diz democrático, o Estado democrático de direito, que sobreviva. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma impunidade estimulada, plantada e sedimentada. É isso. E todo um sistema, porque existe um sistema de justiça criminal, que nós podemos utilizar o seguinte: existe o sistema de freios e contrapesos, onde uma autoridade acima avalia os atos do que aconteceu antes, que está abaixo. Em tese, isso seria para apurar, para verificar a legalidade dos atos praticados. O que acontece? Todo esse sistema, ele não entra em campo para apurar, Joaquim. Ele entra em campo para legitimar a primeira versão oficial e garantir a impunidade. É isso que nós estamos assistindo. E aí vem a provocação que eu sempre faço. Alguém está se sentindo mais seguro com esse tipo de política de segurança pública? Não, cada vez mais nós estamos sentindo mais inseguro, cada vez mais a criminalidade está aumentando, cada vez mais o crime organizado está se organizando muito bem e expandindo, ou seja, mortes, humilhação, e insegurança. É isso que está acontecendo. Daqui a pouco eu vou gostar daquela imagem novamente, eu só coloquei quando o Adilson falou a respeito daquele que pensa diferente, etc., que acaba sendo criminalizado, né? E, de um outro lado, não está tendo uma reação à altura, isso é verdade.
as pessoas até parece que têm certo constrangimento de falar em direitos humanos, né? Uma coisa assim que teve uma época que se falava muito claramente, se atacava. Hoje parece que há um certo constrangimento, uma parte da sociedade não vai entender bem, enfim, mas já vamos falar daqui a pouco, mostrando aqui. Eu não vou mostrar o vídeo, mas só aquela imagem vocês viram de um jovem encostado na parede, sofrendo uma revista, e ilustrado com uma camiseta faz o L lá do Lula, associando o Lula à criminalidade, algo assim, entendeu? Mas enfim, mas nós vamos falar daqui a pouco que o Adilson vai comentar sobre isso. O que eu gostaria agora, que eu pergunto, quando você tem esses números assim cada vez maiores, ou pelo menos a gente tem a sensação da violência policial, eu escuto muita gente falar, eu tenho mais medo da polícia do que de bandido. Eu escuto isso, entendeu? Eu escutei isso, inclusive, da filha de um oficial da Polícia Militar. Tá? Ela tem uma formação de esquerda, ela viu uma reportagem fantástica que mostrou um policial aqui de São Paulo com estilingue e uma bolinha de gude atacando as pessoas, de graça, na cabeça das pessoas, atacando. E outros abusos que aconteceram ali, e ela viu, ela é filha de um oficial, alto oficial da Polícia Militar. E ela dizia, eu tenho mais medo da polícia, olha só, do que hoje de bandido. Mas aí eu estou fazendo esse comentário para dizer o seguinte, também na nossa última live a gente falou, olha, está chegando também na classe média. Por exemplo, quando tem problemas mentais, a polícia não sabe abordar. E ela vai lá, teve um caso no Rio Grande do Sul, que a polícia chamou, a família chamou, porque o rapaz teve um surto, a polícia foi dentro do como ela faz. Quando o rapaz que estava em surto avançou, o que foi usado? Uma arma letal, um tiro no peito, entendeu? Aí você estava dizendo, olha, está chegando na classe média. Tá? Essa impunidade de como a polícia tenta resolver esses conflitos, né? Não tem uso progressivo da força, aquela coisa toda que você, como comandante, já foi de batalhão, sabe muito bem. Mas aí que eu pergunto para você se isso vai se agravar e como é que nós podemos nos defender. Isso tende a se agravar porque a impunidade está plantada, está posta. Existe um sistema que privilegia, veja o caso da Tauana. E é interessante notar, Joaquim, que falta fez e que falta faz a manifestação pública de autoridades públicas. Que a palavra tem peso. Então, o fato é da esfera do governo estadual, mas autoridades públicas do âmbito municipal e do âmbito federal tinham a obrigação de se manifestar e falar: isso é um absurdo. Nós não podemos tolerar, nós precisamos fazer alguma coisa. Impera um silêncio, parece que tem um constrangimento em tocar. Exato. Nesse ponto. Não podemos questionar esse modelo, porque é esse modelo que vai salvar a sociedade. Não é. Todos nós iremos naufragar. E existe realmente esse constrangimento, sei lá se é constrangimento ou... Eu não quero acreditar que é conivência, porque daí acabou tudo mesmo, né, Joaquim? Mas está muito quieto. As coisas estão acontecendo e impera o silêncio. Não pode. Nós somos seres humanos, nós não podemos, enquanto seres humanos, perder a capacidade de indignação com barbáries, com violência. A morte, o bombardeio e o extermínio de crianças na Palestina me incomoda, assim como me incomoda a morte, o assassinato da Tauana na situação que foi. Ou a gente mantém esse caráter humano, ou nós somos nada, sabe? Sim. E aí só tende a piorar a situação. Olha, é essencial, estamos entrando no ano de eleição, que as pessoas acordem e saibam votar. Não existe solução simples, direta, objetiva para a segurança pública. Não é uma bala de prata. Vamos sair matando e vamos sair encarcerando. Encarcerar todo mundo. Não dá. Candidato que fala isso não pode ser votado em qualquer nível, parlamento ou poder executivo. Não pode, porque as pessoas estão dando um cheque branco para uma pessoa que vai ter uma arma na mão e essa arma vai atingir a própria pessoa. Está atingindo a classe média.
Acontece que as pessoas acham que podem controlar a violência. Os administradores públicos ligados à segurança pública acham que pode controlar a letalidade. Não consegue. É um monstro que sai da jaula e pega todo mundo, atinge todo mundo. Só que daí, quando a pessoa, para usar uma expressão do nosso querido professor Antônio Cândido, quando atinge os bem postos da vida, aí não pode, aí é brutalidade, é violação de direitos, o Estado tem que atuar. Quando não são os bem postos da vida, Joaquim, aí pode tudo. Aliás, vale aqui lembrar que o atual vice-prefeito do Ricardo Nunes aqui em São Paulo, que foi coronel da Polícia Militar, na época que comandava a rota, em 2017, ele deu uma entrevista para o UOL que explicitou tudo isso. Não dá para querer que a gente atue da mesma maneira nos Jardins, que é um bairro nobre aqui da capital, ou na periferia. Eles não vão entender. E é isso que está acontecendo. Só que daí nós temos a possibilidade de pessoas de classe média serem assassinadas também. Pois é aqui que está o Francisco falando aqui, olha, está chegando a classe média? Já chegou. Veja o caso do estudante, filho de um respeitado médico em São Paulo. Parece que... O que acontece? Porque tem muitos policial, aí vamos entrar nessa questão, mas tem muito policial que acaba sendo exonerado, né? Demitido, até... ou não. Isso acaba sendo o de baixa patente. Estou falando Não, eu não vou dividir entre baixa patente e alta patente, porque a letalidade nivela todos. É muito interessante isso. Eu estava conversando isso com um professor amigo meu que trabalha na França. Ele falou, Adilson, como é que fica essa letalidade entre os praças e os oficiais? É mais o praça que comete e não os oficiais? Quem que comanda? Falou, em termos de letalidade, não tem essa de praça oficial. Há um nivelamento, e aí existem outras características que são mostradas, que surgem, que são manifestadas nas pessoas, que faz com que ela se torne um líder. Eu presenciei isso na polícia, tinha pelotão comandado por tenente, que quem comandava era o soldado. E se você for ver a hierarquia formal, ele estava mais embaixo, ele tinha ascendência sobre o oficial. Ele que, de fato, comandava e dirigia como é que o pelotão, a tropa atuava. Então, em termos de letalidade, não tem essa divisão entre oficial e praça. Não existe. Isso eu posso falar, baseado em experiência própria e baseado nos estudos que eu venho realizando a partir da experiência própria. E como é que é essa do de baixa patente mandar no de cima? Isso por quê? Porque ele é violento? O que é? Por que ele tem essa... O líder de um grupo é aquele que tem algumas características que os outros não têm. Então, ele se impõe perante os outros, ou ele angaria a simpatia e a admiração de outros. E aí não entra patente. Entra um mecanismo psicológico que faz com que ocorram alianças entre as pessoas e formem um grupo e estabeleça quem é o líder. Mas o tenente, ele tem ascendência, ele pode, inclusive, fazer relatório, punição, afasta. Ele pode, mas ele não faz porque ele aceita esse papel. No afã de pertencer ao grupo de policiais assassinos, ele aceita esse papel. Formalmente, ele é quem manda, ele é quem assina a escala, ele que vê a assiduidade do policial, se a farda tá limpa, a bota tá limpa, assim, enfim, se as normas ali de apresentação, de limpeza, ele que distribui efetivo na área, mas na hora do vamos ver, numa ocorrência de morte, nem sempre é ele que vai determinar. É quem tem ascendência sobre o grupo. E nesse sentido, ocorre algo que existe uma gíria no meio policial. O tenente é engolido pela tropa. O tenente é engolido pelo soldado. O tenente ou o oficial é engolido pelo subordinado. Porque o subordinado tem as características de liderança que o tenente não tem e acaba predominando. É isso que acontece. Eu vou contar um caso... Só um segundo. Isso é um aspecto da psicologia de grupo, que precisa ser mais estudado. Aqui fazendo um merchan do que eu tenho estudando, né? Uma propaganda, mas são esses mecanismos psicológicos que possibilitam a ligação entre as pessoas para formar um grupo. É isso.
Eu vou contar um caso e não vou dar o nome porque a pessoa contou, porque eu queria, na verdade, fazer uma reportagem, como já houve, dos policiais contando, sem dar o nome deles, como matam. Porque matem como é esse processo. Então, o caso é o seguinte: eu conheço um caso, e é justamente o que você está falando, de matadores. Eles foi uma pessoa que eles achavam que tinham que matar, levaram para a represa de Guarapiranga, e ali os policiais todos se reuniram, os que estavam ali, algumas viaturas envolvidas naquela ocorrência, algo assim, e havia uma decisão se matavam ou não. Tá? E aí eu ia discutir, e aí o que não era a mais alta patente era favorável que matasse, entendeu? Que já tinha julgado, já tinha que matar mesmo, aquela pessoa que estava atrapalhando muito em determinada região, etc. E aí esses dois policiais, eles são irmãos. Um deles, ele falou, aquele dia eu não entendi, porque meu irmão foi contra. E aí ele era mais antigo do que eu, mas ele tinha outra posição. Inclusive, tinha uma orientação de esquerda, só para as pessoas saberem, tá? Quase que se eu falar, eu vou acabar identificando a pessoa, porque é próximo de pessoas muito fortes na esquerda, e era. E dizendo, não sou bandido, isso não está correto, entendeu? Não pode fazer, etc. Aí o irmão, que era mandador, também falou, poxa vida, meu irmão é do tipo seguinte, é como se ele fosse um covarde, entendeu? Um fraco, é isso. Aí eu fiquei assustado com meu irmão, ele foi um fraco. Eu conversei com os dois, depois falei com o irmão, ele falou, eu já vi muita coisa errada, mas nunca eu denunciei ninguém, porque também não acho correto. Que fica na caserna, acabou, isso não tem que discutir. Que é a posição dele, por isso que ele foi até a reserva. Tal. Não sei se está certo, mas é que eu queria conversar com você. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, o que ocorre a partir desse testemunho, justamente os policiais, ele acaba até ganhando liderança porque ele é valente, ele é forte, porque ele é capaz de tomar essas decisões, e eles acham que aquela pessoa tem que morrer mesmo, entendeu? A ideia é essa, e que se a pessoa morrer vai ser melhor para todo mundo, entendeu? Eles vão matar. Então, eu estou perguntando isso para saber se, de fato, a partir desse testemunho que eu tenho, que eu gostaria muito que eles dessem entrevista, eles não vão dar dessa entrevista, porque eu queria contar por que a polícia mata. Né? É um documentário que é até preservar o nome deles, porque eu não sou promotor, não sou delegado, mas apenas para fazer isso. Mas, enfim, estou comentando isso e aí perguntar para você o seguinte, mas os policiais não falam, eu já vi também muito relato de policiais falando que tem muito policial que quando, aí estou falando de baixa patente, mas existe condenações, eles são afastados, entendeu? E até quando eles falam são afastados, eles viram mão de obra para o crime, né, às vezes. Entendeu? O Rambo, lembra da Diadema? Ele chegou a ser preso. Sim. Entendeu? Sim. Existem outros casos assim. O que eu pergunto é o seguinte: não tem um número elevado de punição ou não? É isso que eu não, eu acho que não tem um número elevado de punição, sobretudo de homicídios. Geralmente a polícia divulga a estatística de policiais punidos, mas ela não especifica quantos que são de homicídios. Ali tem crimes propriamente militares, os desacato, desrespeito, abandono de serviço, deserção, essas coisas aí. Mas de homicídio, não. O policial é preso quando a ocorrência que ele participou veio a público, está atrapalhando o projeto pessoal de poder ou político de alguém. No popular, está queimando o filme de alguém. Pegou mal. Então, a cabeça dele é ofertada para manter o sistema trabalhando. Olha. Eu trabalhei e entrevistei, você sabe, com policiais assassinos. Eu visitei policiais no presídio militar e eu perguntava para eles, por que você acha que está aqui? Ah, porque eu fiz uma ocorrência, teve testemunha, deu errado, eu fui condenado. Falou, não. Não é por isso que você está preso. Que eu aposto que essa não foi a primeira ocorrência sua. Não quero que você me conte quantas ocorrências você teve. Não foi a minha primeira. Então, porque essa sua ocorrência com essa repercussão estava atrapalhando o caminho de alguém. Pegou mal. Estava dando repercussão negativa demais. Então, você teve que ser ofertado na bandeja para dizer que o sistema é perfeito e não permite esse tipo de conduta. É a teoria da caixa com a maçã podre. Nós temos que tirar uma maçã podre para salvar as demais maçãs da caixa. Não. O sistema tem culpa
só que o sistema oferta no altar do sacrifício a essas pessoas. Não estou falando que não mereciam ser presas, mas o intuito não é punir, o intuito é preservar o sistema. Ponto. E isso é declarado por policiais assassinos que eu entrevistei. A dinâmica que você narrou é a dinâmica que muitos policiais narraram para mim. É verdade, isso sempre que eu conheço as pessoas. A pergunta que eu faço agora é quando isso começou? E Olha, agora, duas coisas. Vamos ver quando começou. É isso. Daí eu quero fazer outra pergunta depois. olha, violência policial e agressividade sempre teve, mas nos níveis alarmantes, absurdos, a partir de 69, após 69, onde durante a ditadura, logo após a edição do AI-5, precisou militarizar as polícias, transformar as polícias em efetivo para combater os inimigos da nação, caçar os subversivos. Que as Forças Armadas não tinham mão de obra suficiente para fazer isso, não estavam capilarizadas em todo o território nacional. A polícia estava. Então, criou a Polícia Militar a imagem e semelhança das Forças Armadas com base na doutrina de segurança nacional. Simplificando o que foi a doutrina de segurança nacional, é a doutrina da eliminação, da caça e eliminação dos inimigos da nação, do mundo livre, o Ocidente versus a União Soviética, o comunismo. E é dessa doutrina, essa guerra, que não reconhece barreiras externas e internas contra o inimigo da nação. Esse mecanismo foi criado, esse mecanismo foi desenvolvido, foi aprimorado com oficiais americanos e franceses vindo ao Brasil ou com figuras proeminentes do regime militar indo para a França e para os Estados Unidos. França com o general Paul Serres, que treinou esse pessoal. Estados Unidos na Escola das Américas, que dava um curso unificando a aplicação da doutrina para policiais e militares de toda a América Central e América do Sul. E aí e eles vieram para cá, deram aula em escolas, foram criados os doicodes da vida, eles deram aula prática de tortura para esses policiais selecionados. Eles pegavam moradores de rua, levavam para a sala de tortura e davam aula prática, torturando. Isso é narrado, tem estudos a respeito. Esse aparato repressivo letal, que necessita de um inimigo, não foi desmontado na Constituinte nem com a promulgação da Constituição de 88. Então, de 70 para cá, logo após 69, a opção da polícia não foi mais prover a segurança, como era. Prover a segurança virou sinônimo de caçar e eliminar os inimigos da sociedade. Porque esse sistema necessita de inimigos. Você trata como inimigo, como se fosse uma guerra, é isso, né? Uma guerra interna. A partir do momento que a Tauana está no solo, tentando levantar, buscando socorro, ela está ferida no peito, não está oferecendo risco nenhum para ninguém. Alguém aponta o fuzil e mantém ela deitada até morrer, ela é um inimigo. Ela é algo que merece ser eliminado. E tantos outros que acontecem por aí. A categoria do inimigo faz com que essa pessoa deixe de ser considerada uma pessoa titular de direitos. Passa a ser uma vida suspensa, imatável, um algo eliminável, descartável da sociedade. Que coisa! É como se fosse uma guerra mesmo, né? O ódio parece ser um soldado adversário, do grupo adversário. É pior do que a guerra, porque a guerra ainda tem regras. Tem a Convenção de Genebra e essas coisas todas, embora não está muito em moda hoje em dia. Mas a guerra, na hora do confronto ali pode acontecer isso, eu estou dizendo, porque o cara... sim. Né? Eu não estou dizendo admitindo, mas são pessoas que um quer matar o outro. Então, quando você vai ali, é um inimigo mesmo, efetivamente. Não digo que deva fazer isso, mas digo que é como se fosse um campo de guerra em que falou assim, olha, eu mas isso policiais entrevistados por mim falaram, assumir o serviço para nós significa adentrar o território inimigo, e não me peça para eu poupar a vida do meu inimigo. Tem relatos que eu coletei. Está no mestrado, no doutorado, tem livro, tem outros em outras obras que falam a mesma coisa. Iniciar o serviço é adentrar numa guerra, iniciar uma guerra. Trabalhar em determinadas áreas é adentrar o território inimigo. Não peça para eu poupar a vida do inimigo, porque senão ele
Se eu não matar, eliminar esse inimigo, ele me elimina. É essa a lógica. É uma lógica tão eficiente porque é tão simples. Exato. Exato. E essa lógica, ela, vamos dizer assim, ela ganhou muita força, né, justamente com a ditadura, né? Quando a polícia militar era usada para aqueles que eram considerados inimigos mesmo, né? Digamos que na ditadura foi colocado a cereja no bolo, foi o ápice da militarização das polícias. E a militarização é justamente isso, transformar em uma tropa que atua como um exército, atuando em território inimigo, eliminando os inimigos, sabe? É isso. E desde lá para cá, manteve-se intacto e nós tivemos vários governos pós-88 que não ousaram tocar nessa questão. E o que ousou foi queimado pela mídia, que é o Brizola no Rio de Janeiro. Ele claramente ele falou: não vai subir em favela atacando todo mundo, não tem mais direito. Nessa época falaram que o Brizola proibiu a polícia de subir o morro porque ele estava protegendo o traficante. Era isso, né? Isso foi o único que eu vi e foi queimado. A Globo Foi. era uma política editorial da Globo detonar o Brizola por causa disso. E Isso. atribuiu ao Brizola a criminalidade, porque dizia Sim. que e só aumentou, mesmo depois que passou o Brizola, aumentou muito mais. Quer dizer, o crime organizado ficou do jeito que está, porque o Brizola lá atrás fez isso. É mais ou menos essa é a lógica que eles colocam. E não era isso. Não era. Com certeza que não era. Mas é aquilo que eu disse, e eu acho que os políticos, em geral, acabam sendo temerosos de entrar nesse tema, porque, e o que é lamentável, né? Porque acha que pode perder apoio popular e pode ser atacado por isso. Mas o que está acontecendo, Joaquim, obviamente tem determinados políticos que não se comparam a outros políticos, mas tem algo em comum aí, não pode perder votos. Então não vamos tocar em assuntos espinhosos, que a gente pode ser mal entendido, pode ter notícias falsas, aí nós vamos perder voto, perder a próxima eleição. Então, em nome de ganhar votos, e na verdade, na falta de uma habilidade de conhecimento para enfrentar essa questão, porque tem como comunicar isso junto à sociedade, tem como. Não tem como passar isso que nós estamos conversando, Joaquim, sem passar a ideia que está tentando proteger bandido e impedir a polícia de trabalhar. Não tem nada a ver isso. O que nós não queremos é que ocorram casos como Tauane e tantos outros casos que são de execução. Se executar pessoas trouxesse algum resultado benéfico para a segurança pública do Brasil, o nosso país viveria num estágio num nível de sociedade de segurança melhor do que a Noruega e Finlândia. E não está acontecendo isso. Esse é o ponto que eu queria chegar, que era a pergunta que eu ia fazer, é essa mesmo, porque é o que você tem falado. Vamos supor, jamais você deveria admitir isso do ponto de vista pessoal de cidadania. Mas se isso melhorasse, você fala, melhorou, entendeu? Mas a questão, não estou defendendo de nenhuma, estou dizendo mas eu já cheguei a ter esse argumento também. Vamos lá então, vamos entender que a letalidade é o remédio. É um remédio amargo, mas tem que ser usado. Então, vamos aplicar no tecido social esse remédio amargo, que é o único que vai resolver o problema da insegurança. Isso. Mas não está resolvendo. Esse remédio só está causando mais dano, sabe? Exatamente. Não está resolvendo nada, só está piorando. Mas se insiste nesse remédio, porque senão, por falta de habilidade, falta de conhecimento, falta de interesse em buscar quem está a fim de ajudar. Quem estuda, quem tem pensamento crítico, quem está ali querendo oferecer caminhos, e tem várias pessoas que não são chamadas porque, não toque nesse assunto que nós vamos perder voto. Agora não é o momento porque nós vamos perder voto. Agora não é o momento que nós vamos perder apoio político. Agora não é o momento que a população vai ficar contra nós. Isso só está piorando. Ou seja, estão atuando, de certa maneira, em conjunto com essas forças nefastas que estão produzindo extermínio. É isso que está acontecendo. Detalhe, Joaquim, não está ganhando voto. Exato. Não está ganhando voto. Não está trazendo primazia política. Não está trazendo governabilidade. Não está. E está ficando desmoralizado, porque está acontecendo o abandono de bandeiras históricas.
Perfeito. O Adilson, qual seria o modelo de polícia, então? Vamos supor, a polícia militar é ostensiva, mas a presença da... Olha, Tem a inteligência, a gente sabe disso. Tem a não, corrupção, que é seríssimo, entendeu? sim. Porque os policiais, muitos, são parceiros do crime. Isso é fato. Olha, eu estive na Noruega durante o doutorado. Eu vi como é que funciona. É uma polícia só, tem um efetivo uniformizado que faz o policiamento ostensivo, que precisa ter o agente uniformizado presente na sociedade, no dia a dia, ostensivamente, e tem uma parte investigativa. Mas é uma polícia só. Outra, comando da polícia não é ligada necessariamente à estrutura do Estado. É alguém que tem autonomia. Né? Ah, Não tira é o o que componente político, né? tira o componente político. Na Irlanda, tem a Comissão Independente de Polícia. Quando eles reformaram, quando conseguiu-se um acordo lá, atingiu-se a paz, parou aquela guerra interna entre eles, vamos reformar a política. Criou-se a Comissão Independente de Polícia. Né? Membros da sociedade que não são subordinados hierarquicamente ao Estado e que comandam a polícia. Basicamente é isso. Então, a gente precisa ter um corpo técnico, um corpo que imune a pressões políticas. A gente pode até pensar num modelo aí de dessas agências reguladoras, ou do presidente do Banco Central, por exemplo, que entra na metade de um governo e sai na metade do outro, sabe? E tem um mandato, e tem uma autonomia. Então, que nós tenhamos essa autonomia e que nós tenhamos o escrutínio, uma estrutura para milimetricamente fazer o escrutínio, avaliar cada ato praticado pela polícia. E, Joaquim, mas nem precisa isso para melhorar a situação. Mesmo com duas polícias, com esse sistema anacrônico que tem em poucos países do mundo, a nossa polícia esclarece muito pouco delito. É quase nada. Isso dá ao infrator a certeza da impunidade. Matar não vai fazer ele esclarecer delito. O nosso gargalo na segurança pública, eu atribuo a 2. Melhor, a 3. Baixo esclarecimento de delitos, crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio. Então, um absurdo, é coisa de 2%, 3%. O cara que rouba um celular, ele tem certeza que ele não será pego. Exato. O cara que mata tem certeza que não vai ser pego. No Rio de Janeiro parece que é menos de 20% a eficiência. No Brasil é em torno de 40% o esclarecimento de delitos de homicídio, ou seja, a cada 10, 4 são esclarecidos, a média nacional. É pouco. Tem estados que é menos de 2. Então, esclarecimento de delitos. Por que esclarece pouco delito? Falta equipamento? Falta competência? Associação criminosa de agentes públicos com crime, corrupção. Então, vamos esclarecer delito? Daí o Estado fala para todo mundo, olha, se você cometer um crime, eu vou investigar e o menor tempo possível eu vou pegar você e vou prender. Eu tenho certeza que isso ajuda a reduzir a criminalidade. 2, o Estado tem que assumir o controle sobre pontos chaves da sociedade. O Estado não esclarece delito de homicídio. Facções criminosas que determinam quem pode matar e quem não pode matar no seu território, que determinam a paz no seu território. O PCC faz isso, em São Paulo tem estudos indicando isso, porque eles não querem que atrapalhem os negócios. Esse é papel do Estado, não do PCC. 3, sistema prisional. Não adianta encarcerar em massa e fornecer mão de obra abundante por crime organizado, porque a gente sabe muito bem que quem comanda o sistema prisional no Brasil é o crime organizado. Olha só que coisa. Eu vou te contar uma coisa do litoral de São Paulo. Eu estive lá conversando com uma dona de uma pousada. Ela passou a ter problema uma vez com um hóspede, etc. E esse hóspede acabou, ele, enfim, o problema estava dizendo que era bandido, algo assim, entendeu? E querendo impor ali as regras dele, porque estava com a namorada, não sei, etc. O que fez a dona, em vez de chamar a polícia, ela chamou o que ela mesma falou, a Irmandade. Ela chamou o PCC e resolveu na hora. Sim. Acabou, entendeu? E isso é papel do Estado.
Claro que é papel do Estado, Seria, mas né? morreu, Seria. Então você vê o descrédito que está. Exatamente, exatamente. E o que você falou agora também é muito interessante. Aí eu pus até um comentário falando os governadores não vão querer largar esse doce que é o comando da PM. Não é só o comando da PM também, mas delegados, por exemplo, tem Sim, todo é o verdadeiro poder, sim, tá? sim, Porque ali você controla onde você vai mandar investigar. Porque se houver pressão política, a polícia investiga na hora, ela faz o trabalho bom, sim, entendeu? sim, sim. Parada. Há crimes que são resolvidos rapidamente, porque há interesse, há pressão política. Exatamente. Então, o poder político, ele não vai abrir mão de fato, porque ali é onde o Não, poder se efetiva, inclusive para sim. proteger alguns. A gente sabe disso. Sobretudo Enfim, no Brasil, entendeu? as várias nuances que tem essa ação, né? Infelizmente é isso. Agora, a gente não vê um caminho nessa direção. Aposta-se em letalidade, aposta-se cada vez mais em amplificar o medo na sociedade, porque com medo fica fácil dominar, e vende situações rápidas, baratas e diretas, que vai resolver o problema. Eliminação e cancelamento em massa. Você pega qualquer político desses aí que tem, ligado ao Flávio Bolsonaro, bolsonarista, matar encarceramento em massa, matar encarceramento em massa, Agora a redução da maioridade penal, voltou para 16 anos. Sabe, é só isso que sabem falar, porque vendem para a sociedade que está em pânico, que é assim que vai aumentar a segurança, que vai proporcionar a segurança pública. E só está, repito, só está piorando. O Adilson, e dentro do que a gente está conversando, essa imagem aqui que faz parte do vídeo, como é que você analisa? É um policial fazendo a abordagem, e aí é uma entrevista de um cabo da Polícia Militar e É colocaram. um vídeo produzido por essa página no Instagram chamada Pérolas de Ladrão, onde policiais retrata policiais militares do estado de São Paulo, pelo fardamento e tudo mais, cor da viatura, onde é um show, é um dicionário de preconceito, exclusão, abuso, violência e violência política. Note que um dos jovens que são humilhados na abordagem está com a camiseta vermelha com a bandeira do PT, escrito faz o L. A mensagem que passa é de violência política também. Agora, Joaquim, só eu e você estamos vendo essa página no Instagram. Eu não sei nem por que entrou isso no meu Instagram. Eu levei um susto quando vi. Eu perguntei, é só no meu Instagram? Ninguém na polícia sabe, nenhuma autoridade, Ministério Público sabe que isso está acontecendo? Porque essa página ela tem que ser tirada do ar imediatamente. Exato. É violência de tudo quanto é espécie, e agora violência política no ano de eleição que nós estamos entrando novamente uma discussão, umas posturas acaloradas, absurdas, uma tal polarização, um ódio de um lado, visceral, tentando voltar, demonizando partidos do espectro político oposto, ou seja, PT, PSB, e agora vem esse vídeo com a polícia fazendo isso com o jovem com essa camiseta do PT, escrevendo faz o L, ou seja, remete à campanha política. Isso é violência política, é terrorismo político. O Ministério Público, aí eu peço para vocês, da 247, que tem contato com parlamentares, eles têm que representar o Ministério Público. Essa página tem que sair do ar, urgentemente. E os responsáveis têm que ser identificados e punidos, porque isso é crime. E esse ambiente, pegando o exemplo dos Estados Unidos, pode proporcionar que apareça uma pessoa com uma arma num comício e mate alguém, ou tente matar alguém. Exatamente. E ali o vídeo fala de toda a violência, legitimando, porque tem um suposto filho de um. Quer dizer, a história conta. Um cabo falando, abordando um bar, aí teve um que falou: ó, todos mão para a parede. Né? Aí aparece essa pessoa do nada, coloca isso e faz o Hélio, não tem nada a ver. E Não aí tem a ver. A mensagem é essa. O pessoal que é ligado bandido. a esse partido político, essa linha política, tem que ser tratado assim. Essa é a Exato. mensagem. É violência política. Não, não, quando ele tá contando, parece que eu vi que ia ter um áudio atrás. Ele está contando, ilustraram com isso. Como foi a abordagem, teve um que era filho de um capitão. E ele É, vai lá e comete violência contra o filho do capitão, porque o cara fala de direitos. Aí foi é. lá e leva um soco.
E depois ele vai lá e entrega para o capitão. Essa é a história. Mas, e aí ele, no meio da abordagem, coloca a história. Está tudo errado o que ele está fazendo, a Sim. violência, está tudo E sem errado. contar que Mas ele a coloca essa expressão que ele usa, camiseta. as expressões, como ele chama as pessoas, é preconceito puro, puro, é preconceito da pior espécie, é a maneira como ele narra as pessoas, descreve as pessoas. Nós estamos normalizando isso, é isso que nós temos que passar. A gente tem que, eu acho que eu já comentei com você, e comentei em outro lugar a entrevista, se foi com você, eu vou repetir. Nós estamos num ponto, Joaquim, nós, não eu e você e as pessoas que nos acompanham, mas nós, sociedade, nós estamos normalizando a violação sistemática da Constituição, a ignorância total, a eliminação total das garantias constitucionais, e nós estamos normalizando a barbárie. É isso que está acontecendo. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não, e aquilo que você teve uma pessoa que até exclui agora, usando palavras de baixo calão e te atacando, falando, vai lá e sobe o morro para ver como é, não sei o quê, etc. Eu já subi o morro, eu já sentei. Eles falam assim, não vou usar a expressão que eles falam, porque nós estamos em um horário, vocês não merecem ouvir, mas assim, eu já coloquei o meu traseiro no banco da viatura, eu já subi o morro, já passei horas e horas após o meu horário de serviço, varando a noite em ocorrência. Então, olha, arrumem outro argumento, por favor, que esse não cola. Então, é porque é o tipo de pessoa que acha que o modus operandi é esse mesmo, não tem outro jeito. E até que esse mesmo policial pegue... segurança às pessoas, é isso. Até que esse mesmo policial pegue um filho dele e faça a mesma coisa, mas daí não pode. Exato. Se for o filho dele fazer o que ele faz muitas vezes com outras pessoas. Né? Mas aí não pode. Porque o meu filho é cidadão de... A expressão deles, né? Cidadão de bem, né? Exato. E o que a gente está vendo, veja o caso da Tawane, ela não fez nada, dá para ver pelo vídeo, absolutamente nada. Não, e note, né, Joaquim, no caso da Tawane é um absurdo, é o absurdo dos absurdos. A execução sumária já é um absurdo, mas esse é o absurdo dos absurdos, que, veja bem, a soldado fala, eu matei a Tawane em legítima defesa. De acordo com as normas da Polícia Militar, tem uma resolução da Secretaria de Segurança Pública, isso é morte decorrente de intervenção policial. É um nome bonito para falar homicídio, que deveria ser homicídio. Mas no caso das policiais, dos policiais, é morte decorrente. No boletim de ocorrência, devia constar morte decorrente de intervenção policial. Nem isso. Comunicação de óbito. Ponto. Nossa. Natureza da ocorrência, não criminal, não foi crime. Comunicou um óbito que um ET foi lá e matou uma pessoa, foi lá e comunicou. Como se eu chegasse para o delegado e falou, olha, eu virei a esquina e vi uma pessoa no solo, eu fui ver, ela está morta. É no endereço tal, na rua tal, com esquina tal. Opa, comunicação de óbito. Uma pessoa foi encontrada no solo morta. Isso é comunicação de óbito. Aí eles vão verificar o que aconteceu. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi um homicídio admitido pela própria policial feminina. Eu matei Tawane em legítima defesa. Exato. É uma mentira, mas ela falou. Exatamente. O delegado fala. Comunicação de óbito. Que absurdo. E aí teve até eles até tentaram inverter e tentaram responsabilizar o marido por desacato, uma coisa assim. Não, tentaram não. Eles responsabilizaram o marido e a Tawane, ou desrespeito ou desacato. E o boletim de ocorrência termina encaminhando o marido para o juizado especial criminal para responder pela infração penal de menor potencial ofensivo, porque ele desacatou e a falecida Tawane desacataram a policial feminina. Foi esse o desfecho da ocorrência. Nossa. Pelo amor de Deus. O pacto civilizatório esgarçou, acabou. Agora, por conta da repercussão, ela acabou sendo afastada, é isso mesmo? Não parece? Afastada é para dizer, eu me engano que eu gosto, né? Usando a expressão popular. É para o sistema se legitimar.
entendeu? Deu ruim, teve gente Deu ruim gravando. e houve uma certa pressão na imprensa, que já passou também, porque a mídia já não comenta mais esse assunto. Está pronta para a próxima. Teve outros casos no Rio de Janeiro e a máquina vai funcionando assim. Ibope, 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 popularidade, popularidade e popularidade. O que passou já é notícia. É tratado como notícia velha, não é tratado como execução. É tratado como notícia velha. Se é repórter, você sabe que é assim que funciona no mainstream. A gente sabe muito bem que é assim. E então, foi afastado para, novamente, tentar proteger o sistema. Exatamente. É porque se ela continua, o sistema começa a ser questionado. Aliás, né, esse caso é bem emblemático. Nós temos uma policial de 21 anos, formada há 3 meses, fazendo isso. O que ela aprendeu na escola, Joaquim? Exato. Ela saiu recém-saída da escola. É muito emblemático isso. Em uma sociedade séria, um governo estadual sério falou: opa, tem alguma coisa errada. Uma policial 3 meses que saiu do banco escolar faz isso dessa natureza, não é só ela que está errada, tem toda uma instituição errada que está possibilitando que um policial recém-formado faça isso. Exato. Mas essa discussão não existe, porque vai cair, quando muito, na discussão das falhas individuais, a teoria das maçãs podres. Porque a instituição é perfeita, não admite isso, tem regras, tutela os direitos humanos, protege isso, preservação da vida e isso e aquilo, blá, 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 que a gente ouve em todas as ocorrências. Adil, só para lembrar que esse governo começa, quando ele estava para a eleição, véspera da eleição, Tarcísio, houve a morte, foi um assassinato, a morte de um morador de Paraisópolis. Levou um tiro pelas costas. Sim. E aí houve uma narrativa de que havia um confronto, mas só tinha as balas de um lado, não tinha bala do outro lado. Uhum. E isso foi pelas costas, não foi um enfrentamento, porque a pessoa estava saindo, estava virando as costas. E aí teve um inquérito policial, não responsabilizou ninguém. Existe até um policial federal que hoje é deputado, está com uma arma na mão, a arma dele sequer foi periciada. Disseram que não foi possível identificar a bala, de onde saiu aquela bala. Eu digo para você, está ali, o governo começa com um caso de impunidade estranhíssimo. Mas esse governo foi colocado para isso. Não dá para esperar outra coisa de bolsonarismo. Embora tenha alguns estados aí governados pela esquerda que estão na mesma frequência aí, digamos assim, né? Vamos admitir, vamos lavar aqui nossa roupa suja. Mas no caso aqui, é isso que se espera. Olha, vocês, novamente eu falo para vocês, se conhecerem, tiverem contato com parlamentares, além de falar desse caso, dessa página do Instagram que tem que ser banida e os responsáveis punidos perante a lei, eu acho que está na hora da gente propor uma alteração na legislação processual penal ou na legislação penal ou processual penal, para se permitir a realização de perícias independentes, como existe em certos estados americanos. Ou seja, a família do morto contrata alguém para fazer uma perícia. Hoje, o máximo que pode acontecer é um perito contratado pelo Estado, por organização ou pela família do morto, ele analisar o laudo feito pelo perito oficial. Não é isso que eu falo. Ele fazer a necrópsia no corpo. Para isso tem que ter uma alteração legislativa, eu acho que pode-se muito bem propor um projeto de lei nesse sentido. Porque nesse caso, morreu a pessoa com um tiro na nuca, saiu o laudo, alguém lá faz outro laudo. É mais uma peça de igual valor, produzida com rigor técnico, com o mesmo, presume-se que seria o mesmo rigor técnico do laudo oficial, para confrontar e ampliar a possibilidade de discussão do que realmente aconteceu. Nós não temos isso no Brasil. Interessante. Só para lembrar, se vocês quiserem também fazer a denúncia, mostrar isso, fazer chegar, a página chama Pérolas de Ladrão. Aqui essa página, com essa imagem aqui, que é uma violência política, que é mesmo, essa violência política, ali colocando uma pessoa sofrendo uma abordagem abusiva da polícia e está com a camiseta ali do Faz o L, uma camiseta, claro, que é identificada, obviamente, a estrela ali em cima com o Lula e o Partido dos Trabalhadores. É isso.
Professor, obrigado mais uma vez, viu? Eu não te chamei aqui nenhuma vez de coronel, porque você não gosta, mas é um cientista, mas é um coronel da Polícia Militar, conhece, comandou batalhão em área complicada, né? Imbu, né? Você teve Foi. complicadíssima. Mas então, eu passo então para fazer o encerramento, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, Joaquim, essa oportunidade de debater de uma maneira tão séria, né? Com uma profundidade, e mais séria, profunda, mas de uma maneira simples para a audiência poder entender, para a gente poder dialogar com a audiência, né? A gente tem que tirar a discussão de segurança pública da área dos especialistas, a gente tem que permear esse conhecimento, intercambiar esse conhecimento com a sociedade, que é quem sofre, né? Toda essa violência. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, espero poder ter mais oportunidades com vocês e agradeço muito o convite. Ótimo. Muito obrigado, Adilson. E olha, o Estado, o governo tem que ouvir mais pessoas como o Adilson. Tá? Eu conheço muitos outros também que são preparados, estudam. Então, tenho que contribuir. É isso, tá bom? A ciência, a informação é o remédio contra a ignorância. A gente teve um empoderamento da ignorância. Tudo que nós estamos falando aqui é fruto dessa ignorância que a sociedade está admitindo esse tipo de violência, tá bom? Boa noite e até mais, professor. Boa noite a todos. Boa noite.